Eu já estou aqui com a Elaine de Pádua, que é nossa nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer. Todo nosso. E olha, você que sofre de insônia, vai ter grandes descobertas hoje, não vai? Não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você sabe que muitos alimentos podem te ajudar a ficar livre da insônia ou te levam para a insônia, né? Exatamente. Na verdade, alguns estudos hoje têm mostrado que a falta de micronutrientes pode causar insônia. Ou uma alimentação inadequada, muito pesada, causa insônia, Exatamente. Né? Bom, fizemos uma pequena matéria sobre o assunto e na volta vamos tirar suas dúvidas. Amanhã aproveita aí e manda essas perguntas. Olha lá. A qualidade do sono causa um impacto enorme em nossa vida, pois esse é o momento em que o organismo e a mente se regeneram. Problemas para dormir podem afetar o trabalho, a concentração e a habilidade de interação com outras pessoas. Mas você sabia que um dos grandes causadores de insônia é a má alimentação? Existem alimentos que colaboram para a redução dos níveis dos hormônios ligados ao estresse e, consequentemente, podem ajudar você a dormir como um bebê. Além disso, praticar exercícios e ter uma disciplina diária também é uma arma poderosa contra a insônia, que afeta 1/3 da população mundial. Quer saber quais são os alimentos que ajudam a combater a insônia? Então fique ligado agora no Mulheres. Bom, e quando a gente fala em insônia, a gente comentava aqui, né, Elaine? O número de mulheres, principalmente que sofrem com a insônia, infelizmente é muito grande. É muito maior do que os homens, né? Então isso pode ser realmente por conta de toda uma modificação hormonal. E com o passar do tempo, você vai sintetizando menos melatonina. E aí com uma alimentação também desequilibrada, você vai fazer uma produção menor de neurotransmissores e com isso pode favorecer a insônia. E o que a gente teria que consumir? Claro que não é, o maracujá é bom, então só come maracujá. Não, claro. Primeiro, uma alimentação diversificada, exatamente, variada, equilibrada. Então, consumir todos os grupos alimentares e principalmente os carboidratos, que serão fontes de triptofano. E esse triptofano, ele vai se converter em serotonina. E de serotonina, você vai produzir a melatonina. Então, quer dizer, o triptofano dá o start. Exato. Que fala para o seu corpo, vamos começar a relaxar, equilibrar, que está na hora de começar a pensar em dormir. Exatamente. Então, assim, a serotonina, ao longo do dia, ela vai sendo liberada e conforme vai escurecendo, o ideal é que você já começasse a ter uma produção, né, de melatonina para poder induzir o sono. E tem muita gente que não tem esse processo feito da forma adequada, certinho, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes a alimentação pode ajudar nesse caso. Até porque tem alguns alimentos que vão induzir o sono. Quais seriam esses alimentos? Vamos começar por esse prato? Ótimo. Então, por exemplo, aqui nós fizemos uma opção, por exemplo, para o jantar. Às vezes as pessoas negligenciam muito o jantar. Então, agora seria um momento, de repente, a gente está consumindo um bom carboidrato à noite. Porque esse carboidrato vai ajudar nessa produção, né, da melatonina também. Mas bom carboidrato não é a pizza. Não, exatamente. É um carboidrato com um carboidrato com cereais integrais, que vai ter magnésio, vai ter nutrientes para ajudar nessa conversão. Deixa eu passar o copo para cá. Que a aguinha também é importante para hidratar, mas ela estava na frente do prato. Exato. O alface vai ter uma substância que chama lactário. Essa substância também vai ser um indutor para o sono. Então, o alface também seria muito bem-vindo nesse prato do jantar. Então, uma proteína. Exatamente. Aqui você vai ter os três grupos mais importantes, né? O grupo de carboidrato, a proteína e vitaminas e minerais. Ali a gente tem uma banana. Depois do jantar, uma banana? Então, a gente poderia consumir a banana. Por quê? Porque a banana ela é fonte de triptofano e de magnésio. Então, ela também vai ajudar nessa conversão de triptofano em serotonina. Então, nesse caso, seria muito interessante. Inclusive, até para aquelas pessoas que têm muita vontade de consumir doce. E à noite nesse momento, exato, a banana vai evitar a compulsão também por carboidratos que não são tão indicados serem consumidos à noite. E aí a gente começa a rever aquilo que a gente acha que é o certo. Você fala, fruta à noite não pode. Não, aí depende muito da quantidade. Exatamente. E o tipo da fruta é uma fruta que pode ser, sim, colocada aí como uma opção de sobremesa, principalmente à noite. E o ideal é que você coloque uma canela, porque a canela vai diminuir a absorção da glicose dessa fruta. Legal. Então acaba também sendo aí um momento interessante de você consumir. E vai te relaxar. E relaxa bastante, né? Aqui a gente tem 2 torradas integrais e um chá. Chá de que é? Então, um chá de camomila, que também vai ter pode ser aí, tem um efeito calmante
calmante e ele é sedativo. Então, para aquelas pessoas também que têm dificuldade, pode ser uma boa tomar um chazinho quente, ainda mais agora, com esse friozinho. Então, também um chá pode ser muito bem-vindo. Muito melhor do que o café. Tem gente que acaba de jantar e toma um cafezinho. Né? O café, ele vai ser um estimulante do sistema nervoso central. Então, nesse caso, por conter cafeína, ele pode, muitas vezes, deixar a pessoa em estado de alerta. Então, vai atrapalhar, prejudicar esse sono. Esse sono, né? Exato. O maracujá, todo mundo diz, ele é extremamente calmante. Mas, de fato, ele é calmante para todo mundo? Não, depende. Na verdade, ele vai ser uma fruta que tem passiflora. Então, essa passiflora, ela tem essa ação calmante, sim. E a própria fruta também vão ter outros componentes. Então, ao invés só de tomar o suquinho, você também poderia comer a fruta com mel. Eu adoro comer assim. Exatamente. Então, até porque vai ter fibra doce, também. Né? Exatamente, maracujá doce. Então, você pode também estar encaixando isso no seu dia a dia. Até porque as pessoas não têm muito hábito de consumir o maracujá, né? In natura. Muitas vezes vai usar na forma de suco. Mas, sim, ele tem uma função sedativa e tem passiflora na sua composição. Mas poderia ser consumido à noite? Também pode usar à noite sem nenhum problema. Aqui a gente tem coentro. O coentro. O coentro vai ser uma fonte riquíssima de magnésio. O magnésio, ele também ajuda na produção dessa serotonina. Por quê? Porque o magnésio, ele vai fazer a transformação do triptofano em serotonina. Lá no meio dessa reação existe uma hidroxilasezinha que é completamente dependente de magnésio. Então, se faltar magnésio na refeição, aí muitas vezes você não vai conseguir fazer essa transformação. Então... E aí muitas vezes você não tem um sono reparador por falta desses micronutrientes todos, principalmente do magnésio e das vitaminas do complexo B também. E a gente encontra no coentro. Exatamente. E no Brasil é fácil. Exato. Então, assim, vamos deixar de usar um pouco de sal e abusar de todas essas ervas aromáticas que a gente tem no nosso país. Muito melhor. Com certeza. E aqui, a batata? A batata vai ser uma ótima opção também de carboidrato, né? Desde que ela não seja frita. Sim, frita esquece. Até porque alimentos gordurosos vão atrapalhar o sono. Muitas vezes as pessoas também não têm um sono reparador porque consomem alimentos muito calóricos e que não vão facilitar a digestão. E aí, nesse caso, a pessoa passa até mal à noite. Então, cuidado com o consumo de carboidratos em excesso, mas a batata, se não for frita, também é uma ótima opção. Quer dizer, um purê de batata, uma batata assada. Exatamente. Né? Pode ser aí um acompanhamento dessa proteína. Aqui a gente tem o alface, como você já falou ali. Isso, com essa ação sedativa. Que você disse. Aqui é o espinafre. E as folhas verdes escuras todas, no geral, porque também são fontes de magnésio e de ácido fólico. E hoje a gente sabe que também as vitaminas do complexo B acabam ajudando bastante também a você ter um pouco mais de sono. Assim como o brócolis. Exato, também, né? Porque as brássicas também vão ter esses componentes todos. Então, assim, na verdade, uma alimentação variada e equilibrada vai favorecer um sono reparador. Bom, vamos para o nosso mito e verdade? Vamos ver o primeiro deles qual é? Álcool auxilia a ter uma noite de sono tranquila, pois ajuda a relaxar o corpo. Olha isso. De jeito nenhum, né? Não é o oposto Na disso? verdade, o álcool pode até ser um estimulante, né? Em muitos casos. É lógico que um vinhozinho para algumas pessoas pode causar um relaxamento, mas a gente também vai ter que tomar cuidado com esse excesso de álcool, porque isso realmente pode até atrapalhar também, né, o sono da pessoa. E a absorção desses nutrientes também. Exato, né? A gente tem que lembrar que álcool também engorda bastante. E nós temos também que pensar que o sono, quando a pessoa não dorme bem, ela fica mais suscetível ao ganho de peso. É verdade. E aí ronca mais, pode ter apneia, então é um risco. Vamos ver mais um? Tomar um copo de leite morno antes de dormir ajuda a induzir o sono. As avós até faziam isso no passado, né? Com melzinho. Então, realmente, vai ter alguns componentes no leite que podem favorecer. Mas não adianta só tomar o leite quente e depois o resto estragar tudo. Exato. O ideal é que você tenha um equilíbrio nutricional em tudo. Tá. Vamos ver mais o tempo inteiro. A privação do sono pode acarretar problemas de saúde como obesidade, diabetes, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Exato. Então, pessoas que não têm um sono reparador, quer dizer, são mais estressadas, vão produzir mais cortisol. E tudo isso pode realmente atrapalhar bastante. Então, é um risco aí para a obesidade também. Então, tem que tomar cuidado, gente. Às vezes você pode achar que está fazendo tudo certinho, mas não vê o ponteiro da balança diminuir. Será que você está também estressado? Exato. Porque a gente não sente quando está muito estressado. A gente acha que está normal, né? E muitas vezes você está realmente produzindo uma quantidade aí enorme de hormônios e desequilibrando os que você precisaria produzir mais. Então, o sono, ele vai ser muito importante até para fazer com que você aumente a sua massa muscular. Então, pessoas que não dormem bem, diminuem massa muscular
e aí podem realmente ganhar mais gordura. Deixa eu ver a Valquíria Freitas, a pergunta que ela está fazendo para a Elaine, ó. Qual deve ser o jantar do meu filho de 5 anos para que ele tenha uma noite de sono tranquila? Ele acorda todas as noites com pesadelos e não dorme mais. Por causa disso, até o meu sono fica prejudicado. Complicado, né, Valquíria? Então, na verdade, tem que analisar o que ele está comendo à noite. Se ele não está comendo em excesso, quais são as quantidades. Muitas vezes os pais erram na composição do prato e não só na composição, na quantidade também. Porque às vezes fazem um prato da criança como se fosse um prato para um adulto. E cheio de produtos industrializados. Exato, né? Então produtos refinados não são recomendados à noite. E cuidado também com o consumo de gordura exagerado nessa refeição. Então bolachinha recheada para criança à noite? Não é uma boa. Todos esses produtos industrializados, muito processados, não são indicados para o período da noite. O ideal é realmente investir numa boa proteína, mas uma proteína de leve digestão, um bom carboidrato, né, que aí nesse caso seria nosso arroz, um purê, por exemplo, que vai ser um pouco mais leve, e as hortaliças. E uma frutinha. Poderia ser uma ótima também. Exatamente. Tem criança que, muito provavelmente, se os pais trabalham, mesmo que a mãe não trabalhe fora, trabalha muito dentro de casa, então de noite a hora que você quer ficar junto com o filho. E a hora que você quer fazer um agradinho, e o açúcar normalmente é o maior agradinho vai que a gente entrar faz, exatamente nesse tipo de refeição. É um momento que realmente os pais também, por trabalharem fora, vão querer agradar o filho. Então, nesse momento, a gente toma cuidado. O chocolate não está proibido, os doces não estão proibidos, mas eles têm que ser consumidos com moderação. E no horário certo, exatamente. Né? O ideal que seria dado no almoço, na parte da tarde. Tá. Beijo, Valquíria. Vamos ver mais uma? Elisa. Tomar chá de alho antes de dormir ajuda a combater insônia? Pode ajudar, porque o alho ele tem alguns componentes, aliina, alicina, que podem favorecer também, induzirem o sono. Então, fazer com que esse sono seja mais reparador. E aí, na verdade, vários chás podem ser utilizados. Camomila, a própria hortelã, que também vai ajudar em todo o processo digestivo. E aí, ao invés de tomar aquele cafezinho, que tem cafeína e acaba atrapalhando, pode-se usar o chá de hortelã aqui, ou mesmo o chá de alho, para ajudar na digestão e favorecer um bom sono. Né? Exato. Vamos ver mais uma? Fernanda, só consigo malhar depois das 20 horas e por isso quando chego em casa, janto e logo depois vou dormir. Fico enrolando um pouco na cama até conseguir pegar no sono. Atividade física à noite realmente pode atrapalhar o sono? Sim, pode atrapalhar, porque ela acaba estimulando, né? Depois que você pratica atividade física, geralmente você fica com mais energia, né? Então você tem mais disposição. Então, realmente, o ideal seria treinar em um outro horário. Mas, às vezes, se a pessoa não tem essa possibilidade, é importante treinar. Então, ela vai ter que saber conciliar isso, tentar comer e esperar pelo menos uma hora para dormir, para ajudar todo esse processo digestivo também. E escolher os alimentos certos para você poder comer tão tarde da noite. Refeições mais leves nesse caso também. Então, como eu já justifiquei agora, vamos usar uma proteína com uma boa digestão, né, que não seja tão difícil, e um bom carboidrato. Esse vai ser o segredo. Gente, vou te falar uma coisa. A gente tem um corpo muito complexo, então quando você percebe alguma diferença, já vai no médico, vai cuidar da sua alimentação, vai na endócrino, vê como estão os seus hormônios, vai na nutricionista, mas siga, né? Não adianta nada a gente ir não continuar existe com milagre, os maus hábitos, não é? Né? O importante é realmente você ter equilíbrio, diversificar ao máximo e realmente ter aí um equilíbrio para poder ter qualidade de vida e saúde. E dormir bem, que é muito importante. Sair à noite, comer de vez em quando um pouco mais, e errado, tudo bem, mas isso não pode se tornar uma constante. Exatamente, né? Isso tem que ser esporádico. Olha, vou passar para vocês o site da Elaine de Pádua, que é o www.dnanutri.com.br. Lá ela fala muito sobre isso tudo, sobre esse equilíbrio que a gente tem que ter na vida. E não adianta, a gente é consequência de todas as escolhas que a gente faz, Com certeza. Então, se não está contente, muda. Isso que é bom na vida. Não é? É melhor. Muito obrigada. Beijo, eu que agradeço, viu? Todo meu.